Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio, hoje eu estou aqui com meu filhão Gabriel. Essa é a segunda temporada, aula 36, e hoje nós vamos ensinar vocês a fazer a história de procedura de consultar estoque disponível. Vou abrir meu SQL Server Express 2012, conectar, databases, professor Drauzio, programabilidade, história de procedures. E na última aula nós fizemos a história de procedure de estoque reservado consultar, que permite consultar o que tem de estoque reservado. Na aula de hoje nós vamos fazer a procedure de estoque disponível, de consultar estoque disponível. Então, para começar, eu vou dar um botão direito em professor Drauzio, vou em New Query, para criar uma nova consulta, minimizar, vou aumentar o zoom aqui embaixo. Então o que eu quero fazer? Eu quero create em inglês, um procedimento, uma procedure, chamada USP estoque disponível consultar. As, começo, que é begin, e end, que é fim. Quais os parâmetros de entrada essa procedure tem que ter? Ela vai ter o mesmo das outras duas, vou passar para ela o produto e a filial. Então, nessa filial, esse produto, o que tem de estoque? Qual que é o estoque, o reservado e disponível dele? Estão aqui os dois parâmetros de entrada, da mesma forma que nós fizemos nas procedures de consultar estoque, estoque reservado. E agora vamos começar o corpo da procedure. Pessoal, eu fiz várias procedures já, e a maioria delas no mesmo padrão, no mesmo formato, utilizando select, select from, join. Essa procedure eu vou fazer de uma forma diferente. Eu poderia simplesmente fazer um select na tabela de estoque. Dentro do select eu fazer um subselect só na parte do estoque reservado. E aí eu fazia menos estoque dessa com o que ele achou no reservado. Eu poderia fazer de várias formas. Jogar, por exemplo, o reservado numa variável. Enfim. Como eu não mostrei isso ainda, essa parte de variáveis, eu vou fazer ela de uma forma diferente. Não é a melhor forma, nem a mais rápida que eu poderia fazer. Mas eu vou fazer assim para vocês conhecerem como é que eu faço para utilizar variáveis dentro da procedure e como que eu faço um select, jogo o resultado desse select dentro dessas variáveis e ainda no final nós vamos pegar essas variáveis e vamos fazer um outro select com elas. Essa forma como eu vou mostrar hoje é uma forma diferente que eu ainda não mostrei nas temporadas e ela serve para quem quiser aprender como trabalhar com variáveis dentro da procedure. Quando a procedure começa, ela já tem o ID da filial e o ID do produto. E o resto das informações, nós vamos jogar tudo dentro de variáveis. Então, vou declarar uma variável para cada informação que eu tenho nas outras procedures. Então, vamos começar aqui. Então, como é que eu declaro uma variável? Eu coloco a palavra declare e aí eu vou colocando as minhas variáveis. Então, eu dei o Enter para ficar aqui, que eu vou declarar algumas. Então, qual que é a primeira? Eu já tenho aqui o ID da pessoa filial. Então, a primeira variável minha começa com arroba também. Ó, quando eu quero declarar uma variável aqui dentro começa com arroba, e vai ser o nome da filial. Então eu já tenho aqui o ID da filial e agora eu tenho o nome. Qual que é o tipo? Pessoal, tem que ser o mesmo tipo que a gente usou em todos os nomes das pessoas, né? Então se eu quiser confirmar, eu venho aqui na tabela de pessoa física ou jurídica, na coluna, e vejo aqui o que a gente usou para o nome. Ó, nós usamos o nome um varchar de 50. Então vamos colocar aqui, vai ser um varchar de 50. Próximo campo, vamos colocar aqui arroba, que é outra variável. Ó. Coloquei o vírgula aqui no final, tá vendo? Ó? Então termina com vírgula, quer dizer que eu posso declarar outra variável em seguida. Então vamos colocar aqui ó, CPF, CNPJ da filial, que vai ser um varchar, o maior deles é o CNPJ, que tem 14 posições, então varchar 14. Então declarei uma variável para guardar aqui o CPF e CNPJ da filial. O próximo campo, arroba, o tipo da filial. Vai ser um varchar de 50 também. O que é esse tipo? Esse é uma filial, pessoa física ou jurídica, igual nós fizemos nas outras procedures. Então a parte de filial já está legal, tem aqui os 3 campos mais o ID. Agora vamos para o produto. Eu já tenho aqui o ID do produto, eu vou colocar uma variável para guardar a descrição. Então, arroba, descrição do produto, vai ser um varchar. O que nós usamos lá na tabela de produto? Deixa eu lá dar uma olhada para lembrar. Ó, então eu vim aqui em Tables, na pasta Tables, vim na tabela TBL Produto, abri a pastinha Colunas, aqui tem a descrição, aqui tem o tipo, é um varchar de 100. Então se eu vou guardar ele nessa variável, eu tenho que falar que ela é um varchar de 100 também, para ele caber certinho aqui na variável. Então eu fiz uma variável para guardar o produto, e agora eu vou fazer mais 3 variáveis para guardar o estoque reservado e o estoque disponível. Então a primeira vou chamar ela de estoque, que é o estoque do produto, que vai ser um int, que é a quantidade do estoque. O segundo é o estoque
reservado, que é aquele estoque que eu já fiz um pedido, comecei a fazer um pedido, está em aberto, ainda estou editando ele, então quer dizer, um desse produto aqui já está lá no reservado. E por último é o objetivo dessa procedure, que é o estoque disponível, que vai ser uma outra variável. Então está pronto a minha declaração das variáveis. Declarei então todas que eu preciso para fazer um select com toda a informação. Agora vamos começar a preencher essas variáveis. Então vou começar a colocar valores dentro dela. Então observe o seguinte, eu vou ter uma filial só e um produto só. É por isso que eu posso utilizar variáveis. Então nunca vai ter dois registros, vai ser sempre um. Por isso que eu posso fazer assim. Se você for fazer uma consulta, um procedure que devolve mais que um registro, você já não consegue utilizar variáveis assim. Então assim é só quando você tem apenas um registro, uma informação. Nome da filial. Como é que eu faço para pegar o nome da filial? Eu tenho aqui como parâmetro de entrada o código. Então eu dou um select na view de pessoa e pego o nome. Depois dou um select na view de pessoa, pego o CPF CNPJ e pego o tipo. Então esses três campos eu vou fazer um select na view de pessoa. Então vamos lá. Eu quero setar em inglês é set. Essa variável aqui, o nome da filial, com que valor? Igual. Aí eu poderia colocar aqui na frente já, mas eu vou colocar na linha de baixo aqui só para ficar melhor para visualizar na tela. Então quero fazer um select, o campo nome, from da onde? Da UVW, da view pessoa física e jurídica, onde o ID da pessoa for igual à minha pessoa filial que está vindo aqui em cima. Como o ID da pessoa é único, eu vou procurar esse ID aqui que eu estou passando. Então, estou passando, por exemplo, 1, ele acha essa pessoa, pega o nome e joga o nome aqui dentro da variável. Tá vendo? Então, ele vai fazer o select e vai preencher. Se ele não encontrar nada, ele seta a variável como nula. É assim que eu faço, então, para buscar uma informação dentro de alguma tabela e jogar dentro de uma variável. Notem que só tem uma coluna, ó, que não pode ter mais que uma coluna, e esse select não pode devolver mais que um registro. Se ele devolver 2, a procedure vai dar erro falando que não pode setar 2 registros dentro de uma variável, ela só aceita um registro. Então está feito o nome da filial, ó, que é essa primeira. Vamos para a segunda, vai ser o mesmo esquema. Então vou fazer o set, quero setar o CPF CNPJ da filial igual. Pessoal, aqui com certeza tem várias formas de fazer muito melhores que essa e muito mais rápidas. Eu estou fazendo assim, estou falando novamente porque talvez se a pessoa olhar vai falar assim, não, mas essa não é a melhor forma. Não é, só que eu estou fazendo assim para mostrar para vocês como trabalhar com variáveis nas procedures. Vou fazer um outro select, agora eu quero pegar, então vou fazer o mesmo select, ó. Vou colocar ele aqui, então eu quero selecionar, só que ao invés de selecionar o nome agora, eu vou pegar o CPF CNPJ. Deixa eu subir. Então lá, seta minha variável CPF CNPJ da filial. Então select nesse campo, na view de pessoa física e jurídica, onde a pessoa for igual ao ID que eu estou passando lá em cima. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse campo aqui, que é CPF CNPJ que ele vai encontrar, e vai colocar dentro dessa variável, onde a pessoa for essa que eu estou procurando. Então ele vai e seta lá. Então setei já o nome e setei aqui o CPF CNPJ. Qual que é o próximo? O tipo. Vamos lá. Então, facinho, tá vendo? Não tem muito segredo. Ó. Você põe o set, coloca o nome da variável na frente, é igual, e aí você faz o select. Então, o select poderia ficar na mesma linha. Eu estou jogando para a linha de baixo para ficar mais fácil de visualizar no YouTube. Então, vamos lá. Ó. Vou fazer o select de novo, é o mesmo select, só que agora eu vou pegar outro campo. Então, aqui, em vez de pegar o CPF CNPJ, eu vou pegar o tipo. Descrição tipo. Qual que é o tipo de pessoa que essa filial é? Se é uma pessoa física ou jurídica. Mesma coisa, ele pega esse texto, esse tipo que ele encontrou, onde foi esse ID e joga dentro da variável que eu declarei. E está pronto também a variável de tipo de filial. Qual que é a próxima? Ó, já fiz o nome, já fiz a CPF CNPJ, já fiz a tipo. Agora eu vou fazer a descrição do produto. Então vamos lá, agora vai mudar a tabela. Então vou setar. Descrição do produto é igual, abre e fecha parênteses, e dentro aqui eu faço select. Então aqui eu vou fazer um select na tabela de produto. Ó, select, descrição, da onde, from, da onde da tabela de produto, onde o ID do produto for igual, qual que eu estou procurando, o que eu vou pôr aqui na frente, meu parâmetro de entrada que está lá em cima na procedure. Ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó, esse aqui é o que está entrando na procedure. Ó, quero procurar o estoque do produto 1.
Aí nesse ponto aqui ele vai dar um select na tabela de produto e vai ver qual que é o nome do produto 1. Ah, o produto 1 é o mouse. Então ele vai pegar esse nome mouse que ele encontrou aqui e joga dentro da variável que eu declarei. Então descrição produto vai guardar mouse. E onde o ID do produto, por exemplo, se o mouse for 5, ele vai lá na tabela de produto, procura o 5, pega a descrição do 5 e joga dentro da variável. E está pronto então, carreguei a minha variável descrição do produto. Quais são as próximas? Vamos olhar. Agora são as 3 de estoque, né? Então essa aqui eu vou ter que fazer um select na tabela de estoque. Essa aqui eu vou ter que fazer um select na tabela de estoque reservado. E essa última aqui, ela vai ser o estoque menos o estoque reservado. Aí eu tenho o que tem disponível. Vamos supor, eu tenho 10 no estoque, só que dos 10 tem 2 sendo utilizados em pedidos que estão em aberto. Então na verdade eu não tenho 10 disponível, eu tenho 8. Essa disponível eu vou mostrar os 8. Então vamos fazer isso daí. Então no finalzinho, vamos lá. Agora eu vou fazer a de estoque, que é a primeira. Então eu quero setar @estoque igual, abre e fecha parênteses. Vamos lá, selecionar o campo quantidade da minha tabela, da minha tabela de estoque. O where, onde, o que eu tenho na tabela de estoque? Vamos lá dar uma olhada nela, para quem não lembra. Se eu vim aqui nas minhas tabelas e for na minha tabela de estoque, eu tenho aqui as colunas. Olha lá, eu tenho a pessoa filial, o produto e a quantidade. Então, nessa filial, esse produto. O que é filial? Lojas. Vamos supor que eu tenho 3 lojas na cidade. Ah, na loja 1, o mouse. Quantos eu tenho? Na loja 2, quantos mouses eu tenho? Então, aqui no where, vou ter que passar onde a ID pessoa filial for igual ao quê? Aqui em cima, ó, essas duas variáveis que eu estou passando na procedure. Quer dizer, nessa filial aqui, estou procurando a filial 1, na minha loja 1, o produto mouse. Então, onde o estoque, a filial for a filial arroba, a filial que eu estou passando lá em cima. End, que significa e, o ID do produto for igual ao produto que eu estou passando lá em cima também. Então vamos supor, passei o produto 5 na filial na loja 1. Então na loja 1, produto 5, ele vai pegar o estoque, quantidade, vamos supor que tem 10, e vai jogar aqui dentro. Então vai falar, ó, Drauzio, na loja 5 você tem 10. Aí essa variável @estoque vai guardar esses 10 para mim. Acabei de fazer isso, fiz o select, o resultado que é uma coluna chamada quantidade, que guarda a quantidade, vai ser colocado aqui dentro dessa variável chamada estoque. Está pronta a minha variável de estoque. Agora vamos ver o que tem de reservado desse produto que ele vai estar pesquisando nesse momento. Então vou fazer o set também, estoque reservado, igual, abre e fecha parênteses. Agora eu vou fazer o select na tabela de estoque reservado. Select, quantidade, da onde, from, da tabela de estoque reservado, onde, que é o where, mesma coisa, ó, a filial e o produto, ó, são os dois mesmos campos. Que eu vou entrar lá na tabela de estoque reservado e vou ver, bom, desse produto que eu estou procurando, quanto que já está em uso, quanto que já está sendo utilizado em algum pedido. Então ele pega a quantidade dentro da tabela de estoque reservado, onde for a filial que eu passei e o produto que eu passei. Pega a quantidade e coloca dentro da minha variável estoque reservado. Lembrando, mas o que é esse estoque reservado mesmo? Pensa que na sua loja pode ter 10 computadores abertos fazendo pedido, com 10 pessoas diferentes. E as 10 podem, por coincidência, estar usando o mesmo produto. Se esse produto só tiver um no estoque, as 10 vão tentar utilizar ele. Então a primeira que utilizar, ela guarda esse produto no estoque reservado. As demais vai falar que não tem mais o produto, porque aquela lá já utilizou. Para isso que serve o estoque reservado, para reservar um produto que está sendo utilizado no meio de um pedido que ainda não foi finalizado. Então está pronto o estoque reservado. E por último agora, pessoal, vamos fazer o estoque disponível. Então a minha última variável, vou setar lá agora, set, que é o estoque disponível. O meu estoque disponível vai ser igual ao quê? Ao meu estoque. Tenho 10 em estoque, menos o que eu tenho de reservado. Então vamos falar estoque reservado. Então lá, meu estoque disponível é igual ao meu estoque menos o que já está reservado. Pessoal, aqui nessa linha pode acontecer um problema. Se por acaso não tiver nenhum reservado ainda, se nunca foi usado, nunca foi reservado, essa variável aqui vai ficar nula. Quando eu chamei ela aqui em cima, que eu setei ela fica nula. E quando você faz uma conta usando um valor menos um nulo, ele dá problema e pode vir a trazer somente o nulo. Então, para garantir que não vai ter problema nessas duas variáveis e que elas vão estar com valores, o que eu faço aqui?
eu vou usar uma função do SQL Server. Quando uma delas for nulo, eu jogo um valor default. Então existe uma função chamada coalesce. Essa é uma função que ela não é só do SQL Server, ela tem nos outros bancos também. E ela funciona como? Ó, vírgula 0. Então eu falo assim, ó, coalesce e passo a variável. Então essa função vai entrar dentro dessa variável, vai falar assim, bom, deixa eu dar uma olhada. Se ela tiver valor, mantém o valor dela. Se ela não tiver valor, ela vem e coloca o valor que está aqui na frente dentro da variável. Ela pega esse valor como padrão. Tá? Então, ó, por exemplo, estoque tem valor? Não. Ah, então vou pegar 0. Ela utiliza o 0 para subtrair daqui. Ó. E eu vou fazer a mesma coisa nesse outro cara. Ó. Coalesce. Então vou jogar para a linha de baixo. Ó. Menos coalesce, estoque reservado, vírgula 0. Então, olha lá, o estoque disponível vai ser o estoque menos, ó, o sinalzinho de menos está aqui, ele continua aqui, ó, o reservado. E eu vou usar essa função para me proteger, quer dizer, para não ter perigo de acontecer erro. Então, sempre que você quiser utilizar uma variável e se ela não pode ficar nula de jeito nenhum, se ela for nula, você tem que jogar um valor padrão, você utiliza essa função coalesce. Tá? Existem algumas outras também, a isNull. Só que a coalesce, ela é uma função assim que existe na maioria dos bancos de dados. Então eu procuro usar mais ela do que a isNull e as outras. E aí está pronto então todas as nossas variáveis. Então setei todas, ó, se a gente olhar aqui em cima, todas essas aqui eu coloquei o nome da filial, coloquei o CPF CNPJ, coloquei o tipo, sempre aqui utilizando o ID da filial. Aí o produto eu peguei a descrição usando o ID do produto. Depois eu peguei o estoque na tabela de estoque usando a filial e o produto que passaram lá em cima. Depois eu fui no estoque reservado, peguei o estoque reservado desse produto passando a filial e o produto. E por fim eu peguei e subtraí o estoque do estoque reservado. E tenho o meu estoque disponível. Então está pronto. E agora para finalizar então, ó, nesse momento minha procedure, se eu executar ela não vai fazer nada. Porque ela pegou todas as informações, mas não tem nenhum select nela, ó, só está setando as variáveis. Então aqui no fim agora eu tenho que dar um select. Então vou dar um select devolvendo todas as variáveis. Select, dou Enter. E agora eu coloco todas as minhas variáveis aqui embaixo separadas por vírgula. Dessa forma. Ó. Então agora eu vou fazendo select na variável filial, vírgula. Depois eu quero que eu exiba o nome, depois o CPF CNPJ, depois o tipo, depois o ID do produto, a descrição, estoque, reservado disponível. Então ele vai me devolver um select com essas informações. Só que, pessoal, quando eu utilizo variáveis, tá vendo que tem arroba antes de todas? Elas vão ficar sem nomes as colunas. Quando ela me devolver o select, elas ficam sem nomes. Então tem que pôr apelido para todas elas. Tem que colocar um nome que eu quero que apareça lá no .NET quando esse select for executado. Então eu pego e repito aqui o nome da variável, só que sem o arroba no começo. Ó. Então eu vou falar que essa variável, o nome dela vai ser ID pessoa filial. Essa variável, o apelido dela vai ser nome filial. Essa, tá vendo? Então eu pego só o nome dela. Eu poderia mudar também, por exemplo, se eu quiser pôr só CPF CNPJ aqui, ó. Então posso pôr o nome que eu quiser. Mas como a gente já fez assim nas outras procedures, eu vou fazer igual. Então, coloco exatamente o mesmo nome que está na variável. E assim, pessoal, eu finalizo a minha procedure. Então vocês viram que é uma procedure bem diferente das que eu já mostrei. Então declarei aqui as duas variáveis, os dois parâmetros de entrada, que eu vou usar aqui dentro para buscar o produto nessa filial. Fiz aqui a declaração das variáveis que eu vou utilizar dentro da procedure, lembrando que os tipos delas têm que ser os tipos lá dos campos das tabelas, para não ter problema de cortar string, por exemplo. Fui setando, então setei o nome, fui setando cada variável com o valor buscando nas tabelas onde está a informação. E no final aqui, o disponível nada mais é que o estoque menos reservado. E para devolver para o usuário, eu fiz um select devolvendo todas essas variáveis e coloquei um apelido para cada uma delas para aparecer esse apelido quando eu executar a procedure. Então está pronto, vamos executar ela. Vou vir aqui em Execute ou F5. Executei. Comando completado com sucesso. Posso fechar essa procedure. Agora eu vou vir aqui na minha Object Explorer. Vou vir aqui em História de Procedures. Ela ainda não está aparecendo. Eu vou dar um botão direito Refresh para atualizar, porque eu acabei de criar essa procedure. E agora eu tenho aqui a minha estoque disponível consultar. Vamos testar ela. Então vou abrir uma nova Care, botão direito em Professor Drauzio. New Care, quero abrir uma nova consulta para testar ela. Aperto o Ctrl Shift R para atualizar aqui os objetos da memória, para trazer essa procedure que eu acabei de criar ela.
Lembrando que o Ctrl Shift R não é obrigatório, é mais para facilitar a execução da procedure agora. Eu vou executar a minha USP, minha história de procedure, estoque, disponível, consultar. Quando eu dou espaço, ela me pede, me passa a filial e me passa o produto. Bom, como eu sei que eu tenho a filial 5 aqui na minha base de dados, e qual produto que eu tenho? 1. Então, só para vocês verem, ó, select, asterisco, from, tbl, navio, pessoa física e jurídica, where id da pessoa for igual a 5. E vou fazer esse select, antes da gente executar, tudo da tabela de produto, onde o id do produto for igual a 1. Vamos ver o que vai trazer para mim. Ó, ele trouxe essas duas informações. Ó. A filial 5 é o Drauzio Nome Fantasia, tá vendo? É uma pessoa jurídica, e o produto 1 é o mouse. Aí se eu olhar no estoque, tbl estoque, vou executar. Olha lá, ó, no estoque eu tenho, na filial 5, o produto 1, eu tenho 5 em estoque. E no estoque reservado, então vamos olhar tudo antes de executar. Ó. Reservado, então vou grifar e dar um F5 ou execute. Olha lá, na filial 5, o produto 1 eu tenho 2. Quer dizer, eu tenho 5 em estoque e 2 reservados. Quer dizer que eu tenho 3 disponível para venda. Tá? Então, pessoal, fiz esses 4 selects para saber as informações que eu tenho na minha tabela. Pode ser que a de vocês está diferente. Com certeza vocês ficam brincando quando eu termino as aulas. E aí talvez a quantidade de produtos e reservado vai estar diferente. Então façam esses selects. É só grifar o select e vir aqui em execute o F5 para visualizar cada um deles. E agora vamos executar. Então vou executar minha procedure de consultar estoque disponível, passando a filial 5 e o produto 1. Vou grifar, vou executar. E aqui está o resultado. Ó. Então ele trouxe para mim a filial 5, que é a que eu passei. Foi lá, setou a variável, lembra? Com o nome da filial e colocou aqui para mim. Ó, e o apelidou ela de nome filial. Esse é o apelido. Essas palavrinhas que aparecem aqui em cima, no cabeçalho, são os apelidos. Se vocês quiserem mudar depois para ver, ó, esses são os apelidos. Olha lá, o CPF, CNPJ da filial, o tipo é uma jurídica, aí ele foi no segundo select lá, que foi setar a variável da descrição do produto, ó, como mouse. E por último, ó, que legal, as 3 variáveis de estoque. Ó. Então, estoque eu tenho 5, reservado, quer dizer, tem 2 pedidos que já estão usando esse produto nesse momento. Então, em aberto ainda, o digitador está fazendo o pedido, então eles estão reservados. Então, na realidade, dos 5, eu tenho apenas 3 disponíveis para futuras vendas. E assim fica pronta a nossa procedure de consultar estoque disponível. Finaliza aqui a parte de consulta de estoque e na próxima aula nós vamos partir para a parte de consultar o pedido. Então, nós temos o pedido, temos os itens e temos os preços. Então, nas próximas aulas nós vamos estar fazendo essas procedures de consultar as partes do pedido.